Olá, queridos alunos. Hoje vamos falar sobre teorias e métodos de ensino de língua. O ensino de língua materna no Brasil vem sendo pesquisado e discutido por educadores e linguistas há muitas décadas, com o objetivo de dar uma interpretação muito mais precisa aos problemas relativos ao ensino de língua portuguesa, escrita e falada. Então, a respeito de teorias e métodos de ensino de línguas, vamos iniciar falando que, a princípio, vamos apresentar algumas reflexões referentes ao ensino da língua portuguesa, destacando o processo de alfabetização e letramento a partir de linguistas como Magda Soares, Stella Maris Bortoni Ricardo, Angela Kleiman e como complemento também a contribuição do filósofo Mikhail Bakhtin sobre língua, linguagem, interação verbal e interlocução, o conceito de texto, autoria, entre outros fundamentos sobre a teoria dialógica, bem como a teoria de Vygotsky, por se tratar de uma abordagem histórico-cultural interacionista que está em consonância aos pensamentos bakhtinianos. Durante muito tempo, na alfabetização, era aplicado o sistema alfabético de escrita, a capacidade de decodificar os sinais gráficos, mudando-os em sons, e na escrita, a capacidade de codificar os sons da fala, transformando-os em sinais gráficos. Por volta dos anos de 1980, o conteúdo de alfabetização foi ampliado com as contribuições dos estudos sobre a psicogênese da aquisição da língua escrita, particularmente com os trabalhos de Emília Ferreiro e Ana Teberoski. Psicogênese da aquisição de língua escrita entende-se como origem ou história da aquisição de conhecimentos e funções psicológicas de cada pessoa, um processo que ocorre ao longo de todo o desenvolvimento, desde os anos iniciais da infância, e pode ser aplicado a qualquer campo do conhecimento. De acordo com Emília Ferreiro e Ana Teberoski, a criança passa por um processo de aquisição de escrita baseado em 5 níveis de hipóteses: hipótese pré-silábica, intermediária, hipótese silábica, hipótese silábico-alfabética e hipótese alfabética. O termo passou a designar não apenas de ensinar e aprender as habilidades de codificação e decodificação, mas também o domínio dos conhecimentos que permitem o uso dessas habilidades nas práticas sociais de leitura e escrita. É diante dessas novas exigências que surge uma nova denominação, alfabetização funcional. Criada com a finalidade de incorporar as habilidades de uso da leitura e da escrita em situações sociais e, posteriormente, a palavra letramento no Brasil. A partir dos termos letramento e alfabetização funcional, muitos pesquisadores passaram a preferir os termos alfabetização e letramento. O termo letramento surge por meio de estudos de Magda Soares, como já dissemos, Mary Cato, Angela Kleiman, Bortoni Ricardo, e entre outros linguistas e estudiosos das questões pertinentes ao ensino da linguagem. Letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever, bem como o resultado da ação de usar essas habilidades em práticas sociais. É o estado ou condição que adquire um grupo social ou indivíduo como consequência de ter se apropriado da língua escrita e de ter se inserido no mundo organizado diferentemente, a cultura escrita. Em relação ao ensino da língua escrita, há que se considerar que a língua é um sistema, sim, porém estruturado para uso escrito e falado, sempre contextualizado ao universo exterior. Dessa forma, só existindo na fala e escrita com o outro sujeito. Sistema, no seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico ou relativo à vida. Assim diz Bakhtin. A intenção aqui não se trata de discutir qual seria o melhor método de alfabetização, pois essa polêmica vem sendo tratada há décadas e ainda de difícil consenso. Então, numa visão panorâmica,
pode-se visualizar o processo de algumas maneiras. Nós temos os métodos sintéticos, o início pela letra, sílaba ou som, alfabético, nome das letras, fônico, os sons correspondentes às letras, e silábico, que são as sílabas. A escrita, como um sistema de códigos, métodos sintéticos que focam letras, sílabas e som. Alfabético, fônico e silábico. A língua como um agente cultural, contextualizado ao meio, com sentido, gerando significados. Nós também temos os métodos analíticos, com seu início no todo, como o texto, depois para as partes que vêm as palavras, sílabas e os sons. Há também o método global. Esse método global se sustenta. Há também o método global. Sustenta-se na habilidade de memorização. O início se dá pelo texto. Após essa relação com uma história ou outro tipo de texto, o material será fragmentado em frases e palavras para que os alunos constatem as partes dissociadas. Assim, inicia-se a alfabetização. Também temos a sentenciação. O princípio é o mesmo. A diferença é que a ênfase recai na compreensão das frases e depois nas palavras que as formam. A preocupação maior é apresentar a leitura com o significado das palavras e não nos códigos. Então, método global e da sentenciação são muito parecidos, o princípio é o mesmo entre os dois, porém a única diferença é que o sentenciação, o foco sempre está na compreensão das frases e depois nas palavras que se formam. Temos também o método construtivista. O construtivismo é uma teoria do biólogo suíço Jean Piaget, que, em sua investigação sobre a origem e elaboração do conhecimento da criança, considera que ela passa por estágios para aquisição e construção do conhecimento. Neste método, a proposta inicial é a valorização do conhecimento da criança em seu desenvolvimento educacional. A criança aprende a partir das características como o professor como mediador do processo. Este deve saber os níveis pré-silábico, silábico, silábico, alfabético e alfabético. O aprendizado pela prática seriam leituras frequentes de diversas dificuldades e erros são tidos como desafios e estímulos a escrever com naturalidade. Então, a princípio, as dificuldades e os erros são, de certa forma, ignorados, porém, tidos como desafios e estímulos para a escrita natural. Importância das experiências trazidas. Então, as vivências anteriores da criança, as histórias ouvidas, de tudo que é oferecido em seu contexto familiar, na escola, na sociedade, em sua comunidade. Então, acreditando que as crianças podem escrever do jeito delas, mediadas pelo professor, essas crianças vão aprendendo. A alfabetização é um processo de apropriação do sistema de escrita, a conquista dos princípios alfabético e ortográfico que possibilita o sujeito ler e escrever com autonomia. O processo de aprendizagem em que se desenvolve a habilidade de ler e escrever. Uso individual da leitura e escrita, tornando o indivíduo apto a desenvolver os mais diversos métodos de aprendizado da língua. O letramento é o desenvolvimento do uso competente da leitura e escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita, habilitando-o a organizar discursos, interpretação e compreensão de textos, ou seja, a utilizar a escrita e a leitura nos mais diversos contextos. De acordo com Magda Soares, o sujeito alfabetizado sabe ler e escrever, porém pode estar pouco habituado a usar essas habilidades no seu cotidiano. Já o indivíduo letrado possui domínio da leitura e da escrita nas mais diversas situações e práticas sociais. E, por fim, nós temos aqui o método fônico. As bases de alfabetização expostas na Política Nacional de Alfabetização, PNA, em 2019, estão próximas do método fônico.
Essa publicação tem gerado polêmica e debates entre os estudiosos e pesquisadores da área educacional. Ainda que haja crítica a esse modelo, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, estabeleceu que a alfabetização deve ser feita nos 2 primeiros anos do ensino fundamental, com o terceiro ano como prazo limite, e as orientações aos professores mesclam a perspectiva construtivista e a consciência fonológica. Esse método não é um consenso entre os especialistas em alfabetização. Há tempos, os especialistas e professores estão buscando caminhos de conciliação entre as diferentes perspectivas de alfabetização. Sendo assim, diversos estudiosos, ao longo dos anos, ao analisarem os diversos métodos que regem o processo de alfabetização no Brasil, têm aceitado, por vezes, a associação dos métodos antigos e novos. É necessário refletir que essas interpretações não devem ser totalmente excluídas, pois podem ser complementares, cujas visões técnicas mais antigas podem ser associados ao uso social da língua, que são os mais atuais. Afirma a professora Magda Soares: cada abordagem de alfabetização tem seu pedacinho de verdade, mas nenhuma delas contém a verdade absoluta. Toda a verdade está no processo e no professor que alfabetiza, entendendo com clareza o processo e sabendo orientar esse processo. Há muito ainda a dizer. Nós sabemos que é um assunto muito amplo, é praticamente inesgotável, porém, eu espero que tenha sido um estímulo para que vocês se aprofundem mais e mais sempre. Há muito que se falar sobre isso, há muitas pesquisas, há muitos estudos, e é muito interessante nós sabermos sobre educação. Também vamos esperar agora os novos encaminhamentos que estão sendo realizados. E vamos sempre fazer o nosso melhor. Vamos dar sempre o nosso melhor. Aqui nós temos algumas questões. Tenho 2 questões para a gente ver rapidinho. Então vamos lá. A alfabetização é um dos primeiros e principais objetivos do ensino fundamental. Muitos são os autores que tratam desse assunto, mas uma destacada educadora e pesquisadora que se dedicou profundamente a compreender as formas como as crianças aprendem a ler e a escrever foi Emília Ferreiro. Acerca do pensamento dessa autora, é correto afirmar. Então vamos lá. A aprendizagem humana não é construída apenas na escola, uma vez que as pessoas têm uma bagagem cultural que trazem consigo para a escola, e isso tem influências importantes sobre o processo de alfabetização da criança. Muito bom. O castigo e a recompensa são importantes no processo de aprendizado das crianças, pois isso as mantém alertas e motivadas no processo educativo da alfabetização. Não, isso já foi. A escola deve separar os alunos com níveis de aprendizagem diferentes, porque a aprendizagem da lectoescrita, ou seja, a habilidade adquirida de ler e escrever, pode ficar comprometida se as crianças com mais dificuldades ficarem mescladas com as crianças com as que trazem maior padrão de aprendizagem. Não, isso também já foi. A alfabetização tem forte dependência do exemplo, de modo que nas famílias em que bons exemplos de estudo são empregados, a criança tende a alfabetizar-se com mais facilidade. De certa forma, porém, não é assim forte dependência do exemplo. Alguns sim, outros não, então não está correta essa aqui. A maturação da criança para a alfabetização ocorre aos 5 anos de idade, motivo pelo qual é a partir dessa idade que o processo de alfabetização deve ser iniciado, não sendo recomendável que a escola induza tal procedimento para crianças em idades mais tenras, mais cedo. Não é bem isso. Isso aqui também já foi. Então vamos lá. A que está mais de acordo, ou seja, correta com o que está sendo solicitado aqui no comando, acerca do pensamento dessa autora, é correto afirmar que a aprendizagem humana não é construída apenas na escola. Nós sabemos disso, uma vez que as pessoas têm uma bagagem cultural que trazem consigo para a escola, e isso tem influências importantes sobre o processo de alfabetização da criança. Esta é a correta. Nós temos também a visão de mundo, nós temos também toda a questão
da interação social que nós trazemos. Enfim, tudo isso é muito importante, não pode ser desprezada. Então, a letra A é que está correta. Sobre a importância de propiciar às crianças um ambiente alfabetizador, podemos considerar. Então, vamos ver as proposições aqui. As crianças reagem de formas diferentes, por isso o ambiente alfabetizador precisa ser organizado e assimilar hábitos de trabalho que contribuam para a independência de cada uma delas. O ambiente deve estar preparado de forma a despertar o interesse pela leitura, pela escrita e pelo manuseio de diversos materiais. O ambiente deve estar preparado de forma a despertar o interesse pela leitura, pela escrita e pelo manuseio de diversos materiais. Um ambiente alfabetizador, quando possui espaço amplo, com carteiras enfileiradas, quadro negro e materiais guardados em armários para uso exclusivo do professor. Estímulo ao desenvolvimento cognitivo dos alunos é o principal de um ambiente alfabetizador. Tudo que for absolutamente desafiador e possível de ser realizado propiciará um processo de ensino e aprendizagem muito interessante para as crianças. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Nós temos lá, é correto somente o 3. Um ambiente, quando possui espaço amplo, com carteiras enfileiradas, quadro negro, guardados em armários para uso exclusivo do professor? Não. Esta aqui está completamente errada. É a única que está errada. Nós temos as corretas. Número 1, que as crianças reagem de formas diferentes, por isso o ambiente alfabetizador precisa ser organizado e assimilar hábitos de trabalho que contribuam para a independência de cada uma delas. A número 2, que é o ambiente deve estar preparado de forma a despertar, sim, o interesse pela leitura, pela escrita e manuseio de diversos materiais, sim, muito à vontade. A número 4, estímulo ao desenvolvimento cognitivo dos alunos é o principal de um ambiente alfabetizador, sim. E tudo, a número 5, tudo que for absolutamente desafiador e possível de ser realizado propiciará um processo de ensino e aprendizagem muito interessante para as crianças. Então, nada deve ser guardado só para uso do professor. Então, a letra C são corretos somente os itens 1, 2, 4 e 5. Muito bem. Hoje nós ficamos por aqui. Nós sabemos que há muito ainda o que se falar, como eu já disse, mas tenham fé, tenham coragem, fiquem com Deus e até breve. Muito obrigada.